Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta segunda-feira, dia 11 de janeiro. Que bom estar contigo, começando a semana. Você está no Canal do Boi, é o canal do agronegócio brasileiro, é o canal do produtor rural brasileiro. E eu lembro que você nos acompanha em todo o país pelas antenas parabólicas, também pelas TVs por assinatura, Claro TV, NET TV, pelos canais 190 e 690. Estamos ao vivo também no nosso portal, o SBA1.com, você já sabe as notícias, as informações, aquilo que você precisa saber está no SBA1.com, além de grandes oportunidades de negócios. Você também no Paraguai e aqui no Brasil nos acompanha pela TV por assinatura Nel TV. Facebook, estamos ao vivo pela página do Canal do Boi e também diversas outras páginas que levam o Agricultura BR para todo o Brasil e também fora do país. E a partir deste momento, sinal aberto no estado do Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada Conceição, linkada aqui no nosso programa. Sejam todos bem-vindos, um excelente início de semana. E eu começo o programa de hoje falando sobre a pecuária brasileira e porque entendemos que esta semana tem novas altas para a arroba do boi. Isso já acontecia na última semana, era esperado que de fato ocorresse, isso por conta da oferta de animais, que segue muito restrita no país. Não tem animais disponíveis e isso faz com que a indústria frigorífica, para conseguir atender a sua demanda, acabe fazendo ali uma disputa, de certo modo ali um duelo entre indústrias para conseguir pagar por esse boi, aí tem que pagar mais caro e ter a matéria-prima suficiente para abate. De acordo com os dados que a gente vai acompanhando e o que acontece ano a ano, nós vamos ter uma oferta um pouco melhor a partir apenas do mês de março e mesmo assim baixa. Há várias circunstâncias que fazem com que a oferta seja baixa mesmo neste momento. Primeiro, um pecuarista fora do mercado, por conta de dois motivos. Primeiro, porque o preço não agrada. Segundo, porque não tem animal pronto mesmo. E esse animal não está pronto por conta de uma alimentação mais cara, via suplementação, milho, farelo de soja com preços impossíveis. E também o clima que afetou todas as culturas que são trabalhadas no Brasil, inclusive pasto. E se não tem pasto, você não vai ter também boi gordo. Então, tendência de alta, de elevação para a arroba do boi gordo nessa semana, assim como acontecia na semana passada. E é por isso que eu falo de boi gordo. Vamos dar uma olhada no mercado futuro agora. Nós destacamos agora o que vem acontecendo com os números lá na B3. Você tem aqui as 4 posições de mais curto prazo e você acompanha comigo o que vem acontecendo por lá. Já dá para ver muito claramente que o movimento é de alta para as posições negociadas com boi gordo no curto prazo. Janeiro tem valores de R$ 284,50 para o mercado futuro. Temos também aqui destaque para a posição de fevereiro, aliás, janeiro subindo 0,73%, é a melhor alta aí das posições de mais curto prazo. Trago em destaque também aqui a posição de fevereiro de 2021 a R$ 283,90, arroba, alta de 0,62% para os negócios com o boi gordo. Neste momento temos a posição de março a R$ 262,60. É normal que essa posição de março, ela fique mais baixa um pouco, o que eu estava dizendo, é quando nós vamos ter uma melhor oferta de gado, então naturalmente ela é um pouco mais baixo que as posições anteriores, mas você pode ver que os negócios para abril já sobem, R$ 274,50 para os valores negociados para o mês de abril, uma alta de 0,59%, então segue em alta aí o boi gordo também no mercado futuro. E apesar de alguma parte do maquinário já estar no campo para colher soja,
não tem soja colhida, pelo menos que vale a gente colocar ali algum número, algum verbete aqui para nós destacarmos. Isso que nós vamos trazendo e que já vinha sendo posicionado pela consultoria AG Rural, que em seu relatório semanal mostra a situação de que colheita mesmo tem ocorrido até a última quinta-feira, no dia 7, em algumas áreas irrigadas no estado do Mato Grosso e também Goiás, principalmente nesses dois estados. Áreas irrigadas que já tem algum cultivo e que teve cultivo antecipado, tem as condições ideais e por isso conseguem colher. Um outro fator lembrado pela consultoria AG Rural fica por conta dos plantios ou semeadura durante o mês de setembro. Pouquíssimas propriedades rurais fizeram isso. Não havia chuva nas áreas de produção do Brasil, nos principais estados produtores, e com isso, consequentemente, não haveria como ter uma situação de colheita neste momento. Então, ainda sem números relevantes para a colheita no Brasil, já começou, ela começa bem devagar. A soja disponível no Brasil é realmente muito baixa neste momento, porque o plantio também veio tardio no ano passado, veio lá pela segunda quinzena do mês de outubro e isso traz, claro, um consequente atraso para o cultivo da soja aqui no país. Trago em destaque agora o primeiro levantamento apresentado pela ProSoja de Mato Grosso do Sul no ano de 2021. E a Associação dos Produtores de Soja Sul-Mato-Grossense acredita numa produção estadual de 11.590.000 toneladas, um ligeiro aumento frente à produção que foi resultada da campanha passada da safra 2019-2020. A área no Mato Grosso do Sul subiu e o índice de produtividade caiu. É o que nós vamos mostrar agora nos dados que foram apresentados nesse levantamento da ProSoja MS. Você tem aqui a área no estado de Mato Grosso do Sul vindo com uma situação diferente em relação ao que se tinha na campanha passada. Essa área sobe bastante, ela aumenta sobre áreas de pastagem degradada e atinge 3.640.000 hectares. A alta é de 7,55% frente ao que ocorria na campanha 2019-2020. Já a produção sul-mato-grossense com 11.590.000 toneladas, uma produção ligeiramente maior que a da campanha passada, que foi de 11.325.000 toneladas, ou uma alta de 2,35%. E por que isso ocorre? Queda de produtividade. A produtividade média que está sendo esperada pela ProSoja MS é de 53 sacas por hectare, uma queda de 5,66% frente ao resultado médio que foi atingido na safra passada de 56 sacas por hectare. Esses são os dados da ProSoja MS para a produção sul-mato-grossense nesta safra 2020-2021. Portanto, uma safra maior, produtividade menor. Questões de campo estão sendo aí muito preparadas, né, e principalmente vigiadas pelos produtores rurais. A ProSoja, inclusive, faz ali um adendo aos produtores para manter vigilância sobre essas doenças que atingem as suas áreas de lavoura, para que não tenham perdas durante essa safra 2020-2021. Continuo falando de soja agora no cenário internacional, porque o Departamento de Agricultura norte-americano informou que exportadores privados realizaram vendas para a China num volume de 132.000 toneladas, de acordo com o relatório apresentado avulso para o dia de hoje para a imprensa na manhã desta segunda-feira. E a gente fala de soja, porque soja começou a semana em alta mais uma vez, pelo menos nas primeiras horas de operação. Vou dar uma olhada agora para ver se soja segue em alta. Não, soja inverte. Soja agora vem com um movimento de queda neste momento nas posições de mais curto prazo. Posição de março é a posição com maior liquidez. Tem neste momento $13,64 mais 2 o bushel. Inverte aquilo que acontecia nas primeiras horas de negociação e vem com queda agora de cerca de 0,8%.
Posição de maio, 13 dólares e 62 centes mais 2 o bushel, também perdendo um pouco, vai perdendo aí cerca de 0,7% agora. Julho, 13 dólares e 51 centes o bushel, e a posição de agosto, 13 dólares, 3 centes por bushel. Esses são os negócios que eu trago agora com o mercado futuro da soja negociada na Bolsa de Chicago. É relevante lembrar que nesta terça-feira, dia 12 de janeiro, nós vamos ter a divulgação do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Esse relatório de oferta e demanda deve trazer mudanças importantes para o mercado. O que ele deve mostrar? Primeiro, um adiantamento importante no programa de vendas dos Estados Unidos, que está muito adiantado, a gente está trazendo os números semanalmente e mostra como vem adiantado essas vendas, o programa norte-americano. Pode trazer também uma nova meta de vendas e exportações na safra 2020-2021 e, consequentemente, dentro desse cenário, muito provavelmente os estoques norte-americanos de soja devem ser menores. Essa é a expectativa em relação à safra 2021. Esse é um fator ou fundamento que eleva o mercado e tem sido um dos propulsores para as altas que nós temos visto nos últimos 30, 40 dias para a soja negociada na Bolsa de Chicago. Contudo, muita gente está aproveitando para colocar no bolso um pouco dos ganhos que tiveram nesta última semana. Os ganhos da última semana com soja negociada em Chicago chegaram próximos a 5%. Sigo falando de dólar agora. Dólar comercial é o destaque. Dólar disparava no Brasil. E disparava desta vez não só pelos fatores domésticos. Os fatores domésticos são os mesmos, não mudou nada aqui no Brasil. Mas o que fez essa alta do dólar hoje vir mais intensa é o fator externo. A questão do Covid-19, disparada aí de contágio em alguns países. Tem também a questão da reta final aí do governo de Donald Trump. Tudo isso influenciando os negócios e com isso o dólar sobe no mercado externo, sobe no Brasil também, vem com R$ 5,51 a moeda norte-americana, com uma alta neste momento. A alta é muito forte. O Walter Pulga, já estou vendo que ele está pronto para entrar. Pulga, a alta agora para a moeda norte-americana é de 1,73%. Eu estava dizendo aqui que os fatores são externos. Hoje o noticiário internacional acordou de uma maneira bem mais agitada que o normal. O que vem acontecendo nesse mercado? Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o que acontece hoje no mercado internacional e que faz com que o dólar tenha uma forte valorização sobre todas as moedas do mundo é uma alta na taxa de juros lá. O processo de recuperação do dólar no exterior sofre a influência dos ativos brasileiros, sobre os ativos brasileiros logo no início dos negócios dessa segunda-feira, mas isso não ocorre só aqui não. Faz com que a moeda norte-americana exiba uma alta acentuada. Hoje já passou de R$ 5,51, já foi a 5,51 mais 25, eu acompanho aqui. Neste momento está perto de 5,51, sobe 1,73%, como você bem lembrou. Agora, o que acontece é que as taxas futuras de juros lá nos Estados Unidos vêm em alta. Por quê? Porque há uma expectativa de inflação no mercado americano, inflação de longo prazo, e os juros reais medidos pelas aquelas notas do Tesouro, equivalentes aí às notas do Tesouro Nacional brasileiras, né, passaram a subir fortemente, abandonaram aquelas mínimas históricas recentes. Então o título americano está subindo rapidamente. Com a alta do juro real lá nos Estados Unidos, o dólar é puxado para cima de forma generalizada, como alertava uma notícia do jornal Valor Econômico agora há pouco. Isso pesa, lógico, contra a cotação do real. Para ter uma ideia, os sinais do exterior de alta de juros nos Estados Unidos se soma ao quadro fiscal no Brasil, que nós repetimos sempre, ainda não se tem clareza sobre as contas do governo federal. Também há o avanço dos casos de Covid no Brasil. Isso fez com que ocorressem no país fortes discussões sobre a continuidade daquelas medidas emergenciais de estímulo seja debatida, porque aquele recurso que era distribuído à população acabou.
Há questionamentos sobre isso. O Brasil voltou a ultrapassar aí o chamado nível de 1.000 mortos por dia na chamada média móvel, né, por conta da Covid. Isso chama a atenção dos agentes do mercado financeiro. E também continua a disputa na Câmara Federal entre o deputado Baleia Rossi e Arthur Lira, né? O deputado Baleia Rossi é de São Paulo e Arthur Lira é de Alagoas, né? Disputam aí o comando da Câmara. Mas não é só isso, não. Enquanto o dólar se valoriza frente a outras moedas, e vale lembrar, o dólar tinha uma alta de quase 1,18% frente ao rublo russo, saltava 1,35% contra o rand sul-africano, também subia 1,10% ante a lira turca, avançava 1,10% sobre o peso mexicano. Não é só o real que sofre hoje, não. E de outro lado, o que nós temos é uma estagnação no consumo de petróleo na Europa e uma baixa nos preços do petróleo, que passaram na última sexta-feira de 56 dólares o barril. Eu falo do petróleo tipo Brent, que tem uma qualidade superior, né? Neste momento, o petróleo tipo Brent opera com queda aos 55 dólares e 55 centos o barril. Isso também pesa no mercado. E o que acontece lá fora nas principais bolsas do mundo? Bom, movimento de baixa também, né? Nós tivemos lá, enquanto o nosso índice Bovespa vem em queda hoje, volta aos 124 mil pontos, depois de um recorde na semana passada de 125 mil pontos, hoje, assim como outras bolsas no mundo, o índice Bovespa vem em baixa. Nosso índice Bovespa opera agora na faixa de 124 mil pontos, mas nós temos queda nos Estados Unidos, nos principais índices lá, temos queda também nas principais bolsas da Europa, essas quedas variam de 0,70% até 0,85%, não é diferente do que ocorre aqui. Nosso índice Bovespa agora opera na faixa de 124 mil pontos. Vamos ao índice Bovespa? Nosso índice Bovespa opera agora aos 124.336 pontos, uma queda de 0,59%. Pesam também no noticiário a morte, eu gostaria de ressaltar, Fabiano, a morte de Raimundo Maliano Filho. Há hoje vamos dizer assim, um luto no mercado financeiro. Faleceu hoje Raimundo Maliano Filho, ex-presidente da antiga Bovespa, é um dos homens mais respeitados no mercado. Faleceu em decorrência de problemas de Covid, problema de asma, que acabou retirando um dos responsáveis pela popularização da Bolsa no Brasil. O objetivo de Raimundo Maliano Filho sempre foi aumentar a participação e a transparência, né? Aumentar a participação no mercado financeiro. Lutou com isso durante muitos anos, foi presidente da antiga Bovespa e hoje o mercado financeiro no Brasil está de luto com o falecimento de Raimundo Maliano Filho, da corretora Maliano. Bom, é com você. Obrigado, Walter Pulga. Tá aí notícia triste aí para todos, né? Uma pessoa muito importante para os negócios no Brasil, para o desenvolvimento que nós tivemos aí, principalmente nesses últimos anos, em relação às operações do mercado brasileiro. Mas eu dou sequência aqui ao Agricultura BR, falando sobre as referências dos valores com soja negociado nos portos brasileiros. E aí são dois fundamentos importantes nessa formação. Você sabe muito bem que a soja em Chicago influencia, a soja em Chicago vem mantendo níveis muito interessantes de negócios e de valores nas posições de mais curto prazo, já deixando muito claro que deve mesmo chegar à marca de 14 dólares o bushel, e já testamos esse ano já um dos melhores valores desde 2012 para a soja em Chicago. E aí tem o dólar. Hoje o dólar a R$ 5,51, não poderia ser diferente. Temos soja mais cara, ou pagando melhor, podemos dizer assim, nos portos do Brasil. Portos de Santos e Paranaguá são as referências que trazemos agora a R$ 171 a saca de 60 quilos, com entrega em janeiro, de acordo com a operação da Grandus Corretora, a corretora que nos traz as informações diárias aqui no Agricultura BR, com os valores do mercado físico e também das posições nos portos. Olha, eu vou trazer agora uma última notícia nesse bloco, isso porque a China aprovou nesta segunda-feira, divulgou nesta segunda-feira que vai aprovar novas variedades de milho transgênico e uma de soja para ser cultivada lá na China. Essas variedades transgênicas, elas são desenvolvidas pela Beijing Technologic.
É importante lembrar que a China é o maior importador de soja do mundo e é um dos grandes compradores de milho também, e é cada vez maior, cada vez compra mais milho. No ano passado, a China aprovou variedades transgênicas e isso aconteceu 10 anos depois da última aprovação. É importante lembrar que o governo chinês, ele não aprova a situação, não tinha aprovações de geneticamente modificado, milho e soja geneticamente modificado para cultivo em seu território, mas importava esse tipo de produto. De acordo com o governo chinês, isso ocorre agora com a intenção de motivar o desenvolvimento genético dessas culturas no país. A seguir no Agricultura BR, nós vamos falar muito de milho, vamos falar da paralisação lá na Argentina, porque ela continua, mesmo com esse anúncio que foi considerado fraquíssimo pelo governo do país vizinho. Vamos falar de mercado de milho e preço lá no Rio Grande do Sul e por que o Brasil está prestes a bater o recorde dos valores de milho na referência nacional. Eu vou para o intervalo comercial, mas volto já. Com algumas chuvas favoráveis neste momento, o estado do Rio Grande do Sul atingiu 94% de semeadura do milho. É isso que nos garante a Emater em seu levantamento. O milho que está tendo uma média do preço estadual, de acordo com a Emater, de um pouco mais de R$ 74,00 por saca de 60 quilos, uma queda de 0,5% frente aos valores praticados uma semana antes. E olha, falando de milho lá no Rio Grande do Sul, nós temos alguns dados que são fundamentais. Um deles é o que a ProSoja do Rio Grande do Sul está nos trazendo de perdas de até 70% para a produção de milho. E os valores negociados. Nós vamos trazer agora valores do mercado físico gaúcho aqui na praça de Passo Fundo. Aliás, um grande abraço à turma de Passo Fundo, conheço muita gente por lá, mas olha só, olha os valores como eles vêm se elevando para o estado do Rio Grande do Sul por conta do impacto climático e das perdas que são esperados para essa safra 2021 para o cereal. Nós trouxemos aqui um estudo que nos traz os últimos 6 meses, valores de referência na data. No dia 7 de agosto, a saca de 60 quilos de milho no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, eram R$ 52,50. No dia 11 de setembro, R$ 65,00. Em 13 de outubro, R$ 71,00 por saca. Movimento natural. Quanto mais próximo ao final do ano, menor a quantidade de milho. Só que aí nós tivemos uma questão maior aqui no Brasil, nós tivemos ainda ficar mais escasso. O consumo interno de milho foi muito alto. No dia 10 de novembro, R$ 87,00 a saca de 60 quilos. Em 7 de dezembro, R$ 86,50. E agora os valores para o dia 8 de janeiro a R$ 83,00, 8 de janeiro de 2021, é claro, R$ 83,00 a saca de 60 quilos em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Aí nós temos alguns elementos para explicar por que nós temos. Apesar de termos ali uma exportação que não foi ruim para a safra última, ou ano de 2020, como a Secretaria de Comércio Exterior mostrou. Não é essa a questão. Nós tivemos um bom volume, mas um volume menor do que aquele que se tinha no ano anterior. O que nós tivemos foi uma competição muito maior por esse produto, um consumo interno mais elevado, tivemos um produtor negociando muito melhor o seu milho, e isso precisa também ser ressaltado, e um outro elemento, no caso específico no Rio Grande do Sul, é que ano passado também teve perdas para a sua área de produção do cereal. E olha, a comercialização antecipada da segunda safra de milho ou safrinha da campanha 2020-2021 atingiu 25,2%, uma elevação de 1 ponto percentual frente aos dados divulgados no mês de dezembro. Uma evolução lenta de acordo com a consultoria Safras e Mercado. E é o que eu mostro agora no Agricultura BR. Você vê como é que vai ser essa comercialização da segunda safra brasileira e os
3 estados que têm as comercializações mais adiantadas. Mato Grosso, maior produtor do país, comercializou já antecipadamente 30,9% da sua segunda safra, chegando a 30,9%. Já o estado do Mato Grosso do Sul atinge 27,2% neste momento de comercialização antecipada. O estado do Paraná, 19,3%. Aqui nós temos 3 dos maiores produtores de milho do país. Mato Grosso é o maior produtor do país, Mato Grosso do Sul é o 5º maior produtor, Paraná o 2º maior produtor de milho do país. Temos aqui os 3 estados que neste momento são aqueles que têm o maior destaque em relação à antecipação da comercialização do milho. Um dos elementos que faz essa comercialização ter andado muito pouco nesses últimos 30 dias, e aí são informações que o Agricultura BR e a sua equipe apurou com produtores rurais e principalmente cooperativas, é a expectativa de valores mais altos. Então, é natural neste momento que o produtor comercialize esse milho de maneira mais lenta, aproveitando as situações de mercado. Olha, e os preços internos do milho, como você bem sabe, voltaram a subir. E isso ocorre por diversas questões. Entre elas, a boa exportação, bom volume que teve em dezembro, teve ali um volume mais interessante. Se nós pegarmos, a gente sempre tem que fazer essa comparação, né? Pega o ano todo de 2020, é menor que 2019, mas um bom volume de exportação. E isso trouxe competição com preços para o mercado interno, que teve que remunerar melhor esse cereal produzido no Brasil, além daqueles fatores que eu já falei, como aquele que o produtor também comercializou melhor, estratégias melhores de comercialização para conseguir preços maiores para o milho. Mas esse ano em questão, ele tem outros elementos aí que se somam-se a ele. Primeiro, a incerteza que o produtor rural tem sobre as condições das suas áreas de cultivo. Clima. O clima pode influenciar demais a produção de milho esse ano e, com isso, os custos de produção também se elevarem por conta das possíveis quebras ou diminuição de produtividade em áreas de lavouras no país. Esses elementos, eles fazem com que, neste momento, nós tenhamos uma possibilidade de bater um novo recorde de valor nominal para a saca de milho, de acordo com a apuração do CPEA. É o que eu vou mostrar agora para você. Você acompanha na tela comigo como é que vem esses valores do milho aqui. É o indicador milho Exalc BMF Bovespa, que é apurado pelo CPEA, é claro, o indicador CPEA, podemos também dizer assim. E aqui 2 datas, tá? Quais são essas 2 datas? Primeiro, a data do 8 de janeiro de 2021. Né? Nós tivemos, na semana que encerrou em 8 de janeiro, o valor R$ 82,60 por saca, uma alta de 5,02% frente àquilo que nós tínhamos em relação aos valores de uma semana antes. Qual que é o recorde anterior? O recorde anterior para os valores da saca de milho, nós tínhamos ali o valor de R$ 82,00. De R$ 82,67. É o que a Agricultura BR destaca para você. Ali está muito próximo de bater esse recorde em relação a valor nominal para a saca de 60 quilos do milho. É o que a Agricultura BR destaca para você. E a confusão na Argentina segue. Mesmo com uma suposta suspensão dos embargos às exportações de milho daquele país, anunciadas pelo Ministério da Agricultura do governo federal da Argentina, a paralisação, ou o paro
lá na Argentina, como os argentinos dizem, ele continua. Esse paro tem 72 horas de duração e a intenção é mostrar a gravidade que se tem neste momento no país e o que pode se trazer de prejuízo com a suspensão integral ou parcial dos embarques de milho no Brasil. Do Brasil não, da Argentina, é claro. A Argentina, ela tem, de acordo com as associações e federações rurais por lá, uma quantidade de cerca de 10 milhões de toneladas de milho a serem exportadas. Isso representa, até o final do mês de março, algo em torno de 960 milhões de dólares em divisas que deveriam entrar no país. Em princípio, o governo da Argentina suspendeu totalmente os embarques e anunciou nesta madrugada, antes do início da paralisação, a seguinte questão: a liberação de exportações de 30 mil toneladas diárias até março, que é quando estaria vigorando essa situação aí de embargo total. Isso irritou mais ainda os produtores rurais da Argentina, uma vez que, se cumprindo essa situação, até março, isso traria um embarque geral de 1,5 milhão de toneladas. E a Argentina tem 10 milhões de toneladas e um consumo interno previsto de, no máximo, 1,5 milhão. É importante lembrar que, como aqui, a indústria de carne avícola e bovina depende também do milho que é produzido por lá. Mas os produtores e as suas associações garantem que o milho que está lá já tinha sido deixado, reservado para o consumo interno e que o tem lá em produção na Argentina em estoque seria mais do que o suficiente para o abastecimento interno. E assim, eu vou mostrar agora como que os jornais da Argentina estão tratando a situação. Os dois principais jornais do país trouxeram essa seguinte manchete: o La Nación, exportações de maíz, exportação de milho, as primeiras reações do campo frente à flexibilização foram péssimas. Já o Clarín, que é o jornal de maior circulação na Argentina, o campo qualifica de escassa a situação de voltar a exportar milho dentro das condições que foram colocadas pela Argentina, pelo governo da Argentina. De acordo com Carlos Achetoni, presidente da Federação Agrária do país, em entrevista concedida ao La Nación, a situação deve continuar e a paralisação segue pelas 72 horas e eles não estão satisfeitos com aquilo que foi tomado de decisão pelo governo da Argentina. Então, não vai parar essa paralisação, o paro continua por lá. E olha, tivemos hoje mais cedo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos confirmando vendas, exportações de 108.500 toneladas de milho para entrega na Colômbia na safra atual 2020-2021. Vamos dar uma olhada agora como é que vem os negócios com milho nos Estados Unidos. Eu lembro que nesta terça-feira teremos o relatório de oferta e demanda e neste momento muita gente aproveitando para colocar no bolso um pouco dos ganhos também que conseguiram com milho na última semana, que não subiu como soja, mas subiu razoavelmente bem. Março vem com $4,93 mais 2 o bushel. A posição de maio, $4,94 mais 4 por bushel. Julho, $4,92 mais 2 e a posição de setembro a $4,55 o bushel. São os negócios que eu destaco agora com milho na Bolsa de Chicago. Um outro fator importante quando falamos de milho. Olha só, milho nos Estados Unidos, é claro. Esse relatório de oferta e demanda vai trazer dados importantes sobre a safra 2021 e a 21-22. O que é que se espera para o milho? Primeiro, estoques norte-americanos mais baixos, uma perspectiva de consumo melhor em relação a milho voltado para a produção de etanol, uma vez que lá 1/3, pelo menos, da produção é destinada à produção de etanol no país. Um outro elemento que é muito importante é que a safra 21-22 dos Estados Unidos deve ter áreas maiores destinadas à soja em detrimento às áreas de milho. O preço da soja está muito bom, os norte
norte-americanos querem aproveitar, então lá plantam os dois ao mesmo tempo, vão colocar áreas de milho para a área de soja. Então a produção de milho norte-americano deve ser menor na campanha 21-22. Esses números você vai acompanhar nas edições, principalmente na edição 3 do Agricultura BR desta terça-feira, e na quarta-feira a gente traz todos os dados do Departamento de Agricultura norte-americano. Eu vou para o intervalo comercial, porque daqui a pouco vamos falar sobre mercado de café. Você vai acompanhar conosco como é que vem as posições, os negócios, valores de referência para café arábica e café Conilon. Eu vou para o intervalo e volto já. Vamos falar agora sobre a força da agropecuária do Paraná. A produção agrícola e pecuária do estado, seja na produção das culturas ou na produção de carnes, coloca o estado com forte destaque nacional entre os principais exportadores de alimentos do país. Um outro fator importante é a geração de trabalho e renda no Paraná através da agropecuária, e este é o assunto da reportagem de Mauro Andrade. A agricultura e a pecuária paranaense é motivo de orgulho para o Brasil. O estado se destaca na produção de grãos, colocando-se entre os estados com maior produtividade em soja, milho, feijão, trigo, e é o principal polo nacional exportador de proteína animal. Eu conversei com o secretário da Agricultura do estado do Paraná, Norberto Ortigara, sobre o conjunto de fatores que fazem do Paraná essa força na agropecuária nacional. Acompanhe. Com apenas 2,3% do território nacional, o que dá menos de 20 milhões de hectares, o Paraná se transformou num dos principais polos produtor da agricultura do Brasil. É um grande produtor de grãos, 2 safras de milho, 3 de feijão, um grande produtor de soja, de aveia, de centeio, de cevada, de trigo, enfim, grande produtor de grãos, principal polo produtor de proteínas animais, porco, frango, peixe, leite, boi, um grande produtor de madeira com qualificação, a cadeia mais organizada do Brasil, uma boa horticultura, tanto na fruticultura quanto na olericultura. Enfim, um conjunto de coisas que dão orgulho ao Brasil, ao Paraná, aos paranaenses. Por que isso? Bom, primeiro porque nós temos aqui um povo trabalhador, com certeza, é o estado mais cosmopolita do Brasil, mais de 35 etnias na sua formação, um bom conhecimento. Os agricultores atuais têm nível de conhecimento mais elevado que os antepassados, estudaram, aprenderam. Por quê? Porque as tecnologias hoje respondem por boa parte daquilo que nós fazemos. Cooperativas bem organizadas, integrações verticais da produção, conhecimento, uma boa assistência técnica, um clima de subtropical para temperado que permite uma miscelânea maior de coisas a serem produzidas o ano inteiro. Poucos espaços do mundo têm essa capacidade de produzir biomassa como nós temos o tempo todo. O Paraná foi o inventor do plantio direto, esse jeito moderno de fazer agricultura, quando se protege o solo para evitar erosão, quando se guarda água para enfrentar veranicos, enfim, esse conjunto de fatores fez do Paraná um dos principais, repito, estados produtores da agricultura do Brasil, muito competente, presente em mais de 150 países, um estado que é o terceiro exportador do agronegócio, mais de 80% das coisas que o Paraná exporta tem a ver com terra, com roça, com agroindústria, enfim, no conceito de agronegócio. Enfim, nós temos aqui o agro com uma participação muito relevante no PIB do estado do Paraná, cerca de 34%, conforme a aferição científica. Enfim, uma agricultura que dá orgulho, primeiro, aos agricultores, aos paranaenses e ao Brasil. É assim que a gente faz, é assim que a gente acaba contribuindo para a geração de oportunidades para o Brasil. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Falamos agora de café aqui no Agricultura BR. Eu começo os destaques pelo café arábica,
com as posições negociadas na Bolsa de Nova York, plataforma Ice Futures, onde mais se negocia café no mundo. Vamos dar uma olhada agora como é que vem as posições de curto prazo. Nós temos queda para café negociado na Bolsa neste momento. A posição de março vem a $1, 19 centes mais 80 a libra peso. Maio, $1, 21 centes mais 95. Julho, $1, 23 centes mais 55 a libra peso. E a posição de setembro, a $1, 25 centes mais 25, queda mais expressiva para os negócios com café arábica, também por conta da alta do dólar aqui no Brasil nesta segunda-feira. Café robusta agora é o destaque da Agricultura BR, negociado na Bolsa de Londres, a referência internacional. Eu lembro que está em dólar e tonelada. E vinha perdendo na semana passada inteira, esse começo de ano, seguem as perdas. Você lembra que começamos a segunda-feira passada, o primeiro programa ao vivo do ano, com os valores de curto prazo acima de $1.400. Você pode ver que a posição de março já está arriscada a perder o piso de 1.300. Posição de março vindo a $1.308 a tonelada, com queda de 0,75%. Já a posição de maio a $1.321, recuando a 0,60%. Julho, $1.337 a tonelada, com recuo de 0,52%. E setembro, $1.356, cai 0,51%. São os destaques do café robusta negociado na Bolsa de Londres, referência para o Conilon aqui no Brasil. E o Banco Itaú fez as primeiras operações com a CPR em dólar e tem uma expectativa de que a sua carteira aí de trabalho, boa parte dela seja feita dentro desses termos. Você vai acompanhar agora essa entrevista feita por Walter Pulga Júnior, que explica como que isso impacta no setor do agronegócio. O Itaú BBA foi a primeira empresa a registrar e anunciar operações com CPR, Cédula de Produto Rural Financeira, em dólares. Isso é muito importante para atrair investidores para o agronegócio brasileiro. Comigo, o superintendente de produtos de agronegócio do Itaú BBA, Guilherme Pessini. Guilherme, muito obrigado por ter atendido o nosso chamado. Vamos explicar o que é essa CPR em dólar, que é uma legislação que já existe, mas não foi implementada rapidamente, né? O que é essa CPR em dólar? Legal. Obrigado, Walter. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês aqui. Bom, a CPR em si, né, como você mesmo falou, nós estamos falando aqui de CPR financeira, ela não é bem uma novidade, né? A CPR, ela, na sua modalidade física, ela foi regulada em 94, a CPR financeira em 2001. E o que a gente teve de novidade foi em abril desse ano a legislação 13986, né, que ficou conhecida como nova lei do agro, que permitiu de maneira muito explícita que esses títulos que já não são novos fossem diretamente indexados à variação do dólar e também a outros tipos de índice, como variação de commodities e tudo isso. Então, você perguntou para mim qual a importância, né, desse negócio e por que ele aconteceu agora. Bom, a lei anterior, ela até deixava alguma interpretação para essa possibilidade, tá? Algumas tentativas de se indexar CPR em dólar foram feitas no passado, mas ela não era clara, né? E a gente sempre tem preocupação no Brasil que mesmo quando a legislação é super clara, às vezes cabe interpretações, né, de judiciário, de órgãos reguladores. Então era um risco que nenhuma entidade financeira de grande porte corria. O que a legislação permitiu foi explicitamente, de forma absolutamente inquestionável, que a gente fizesse a emissão da cédula de produto rural diretamente indexadas ao dólar, né? O produtor
emite uma cédula de produto rural aqui para o banco e a gente dá para ele, empresta para ele uma determinada quantidade de reais, mais resultado da conversão de uma quantidade de dólares. Então, vamos supor que o dólar hoje esteja aí em R$5 e se emite uma CPR de $1 milhão, a gente acredita na conta do cliente R$5 milhões. Quando essa CPR fosse vencer, suponhamos daqui a um ano, por exemplo, o que o emissor da CPR vai me pagar é uma quantidade de reais equivalente a esse mesmo $1 milhão. Então, aqui no nosso exemplo, se o dólar tivesse, por exemplo, a R$4, ele me pagaria $4 milhões. É essa a novidade, tá? A legislação permitiu que isso fosse feito de maneira inquestionável. Agora, isso possibilita a captação de recursos no exterior, facilita a entrada de recursos vindos de outros países, ou é simplesmente uma operação financeira? Ela é uma operação financeira, mas é uma operação financeira que tem vários efeitos muito importantes, né? O primeiro é que, sim, facilita a captação de dinheiro externo, né? A legislação, ela não, na 13986, ela não limita as formas de captação. Então, a gente pode fazer tanto com dinheiro, com reais mesmo convertidos para dólar, quanto direto a captação de investidores e de bancos internacionais. No caso da CPR que nós emitimos aqui, a gente usou dinheiro de captação externa, tá? Nós tínhamos no nosso caixa aqui dólares captados no exterior que a gente usou para a operação teste que a gente fez aqui de $2 milhões. Mas, à medida que nós avancemos e que o produto ganhe maior dimensão, ele proporciona, sim, a captação de dinheiro direto do exterior por várias formas, né? Tanto o banco pode captar e usar como lastro das suas emissões, o banco pode usar essas CPRs para encapsular em títulos para fazer emissões direto no exterior, e isso, sem dúvida nenhuma, tem um potencial de aproximação de investidores, sejam brasileiros, sejam estrangeiros, que têm interesse em fazer ativos em dólar aqui no Brasil. Esse é um dos lados, e ele é super importante, que é o lado de trazer mais dólares, indexar dólares diretamente às operações de financiamento ao agronegócio. Agora, nós tivemos apenas uma pequena experiência de $2 milhões, vocês mesmo do Itaú BBA anunciaram isso, mas com perspectivas de chegar rapidamente a $100 milhões. Isso ocorre rapidamente ou CPR, lastreado em dólar, né, operação em dólar, fica mais difícil? Não, o número de $100 milhões é o número que nós fizemos de internação específica aqui pensando nesse produto, tá? Esses $100 milhões, o número mencionado vem disso, tá? Muito mais do que do potencial. A gente reservou aqui $100 milhões para fazer um teste. Importante dizer que para a gente esse produto a gente está operando aqui em ambiente de teste, tá? Nós temos vários fluxos para serem testados, ele traz uma certa complexidade do ponto de vista do banco aqui, de fazer o chassi do produto CPR, né? Ele sempre foi pensado em reais. Nos últimos 20 anos, aí, praticamente, a gente veio emitindo CPRs basicamente indexadas em reais, apesar da possibilidade de fazê-las também indexadas em produtos já. Então, a grande dificuldade é que todos os nossos sistemas de contabilidade, de riscos, toda a parte construída aqui, e nos outros bancos não é diferente, sempre foram olhando esse dinheiro captado em reais. Quando você traz isso para a realidade do dólar, você tem que adaptar uma série de fluxos, né? Desde os contratos, a forma como eles são emitidos para espelhar essa condição, a forma como a gente contabiliza a operação, as garantias, a forma como a gente sensibiliza os nossos sistemas de controle de riscos, tudo isso tem que ser adaptado à nova moeda. Então, parece simples, porque você diz, eu já tenho CPR e eu já empresto em dólares, mas os dois caminhos eles são em produtos e em sistemas paralelos. Essa é a grande dificuldade e por isso que a gente começou devagar, né? Para testar
adaptação desses nossos sistemas aqui ao produto, mas a gente aqui tem a previsão de que já comece o ano de 2021 com o produto testado, esses 100 milhões aí, em teoria, já aplicados e estão caminhando bem. A gente fez já algumas outras operações, além daquela primeira de 2 milhões de dólares, e a perspectiva para o produto a partir do ano de 2021 é que ele seja o nosso produto de maior volume em dólares para o financiamento da agricultura aqui dentro do atacado do Itaú BBA. Alguns juristas, alguns consultores veem CPR em dólar como importante para o pequeno e médio produtor. A experiência do Itaú BBA mostra isso ou será mais interessante para os grandes produtores? Walter, eu acho que a nossa forma de ver aqui é muito menos vinculada ao tamanho e muito mais vinculada ao fluxo financeiro do cliente. Então, o cliente que produz commodities que são muito exportadas e que são normalmente cotadas em dólares, né, o suco de laranja em grande parte, o café em grande parte, a soja na sua quase totalidade. Agora o milho, né? Veja só, a gente se tornou um grande exportador mundial de milho, se tornou um grande exportador mundial de algodão. Então, à medida que o percentual da exportação dessas commodities se torna muito relevante, os compradores passam a cotá-las em dólar, né? O preço delas para os produtores passa a ser em dólar nos contratos de compra e venda. Se você olhar no lado dos custos da agricultura, grande parte desses custos tem um componente de dólar muito relevante, né? Os ativos químicos dos defensivos, uma parte substancial dos fertilizantes, eles são já dolarizados. Então, você tem uma parte da agricultura brasileira que tem custos em dólares e preços em dólares. O financiamento para garantir tanto esses custos quanto o carregamento desses estoques e o recebimento deles precisa ser em dólar também. Porque senão o produtor, independentemente do tamanho dele, se é médio, se é pequeno, vai estar correndo o que a gente chama de risco de moeda. Nós já fazíamos esses financiamentos em dólares? Já fazíamos. Mas fazíamos com produtos que não tinham sido pensados desde a sua origem na agricultura. Eram produtos adaptados para financiar a exportação, para financiar capital de giro em dólar. E parece um detalhe, mas não é, porque quando você adapta um produto, você tem, lembra que eu te falei ali das esteiras, né, de contabilização, de riscos, de garantias, você faz adaptações em todos esses sistemas. Então você gera um número maior de contratos, tem que fazer swap de taxa com o cliente, ou então precisa, às vezes, de declaração dos outros elos para frente, porque não é usualmente o produtor, aí sim principalmente o médio pequeno, que é o exportador direto, é a trading ou é a cooperativa. Então você enche essas operações de comprovações, de cartas, de contratos, de swaps, e cada uma desses elos, ele representa um custozinho para o produtor, né? Quando você faz a troca de indexador, usualmente o banco, a corretora ou a própria trade coloca uma margem, e tem que colocar mesmo, porque ela está correndo um risco. Tem emissão de contrato que custa, né? Papelada, garantia que você registra em mais de um contrato e o cartório faz uma nova cobrança. Então, você vai gerando uma série de pequenas ineficiências que a hora que você chega lá no final dessa jornada toda, o produtor acaba pagando várias vezes pequenas quantias que se tornam uma ineficiência grande no final. Quando a gente traz o produto que vai fazer o financiamento da produção diretamente indexado na moeda, você limpa essas ineficiências todas do projeto, né? do processo, desculpe. Trocas de indexador, contratos, registros de garantia, declarações de trading, de cooperativa, de todos os elos para frente, fica limpinho. O lastro é a produção, é a quantidade de produto que o produtor vai produzir ou que a cooperativa vai comercializar de maneira muito clara. Então, a eficiência que você ganha em trazer a moeda funcional para o financiamento específico da produção é muito grande e ela gera ganhos para a cadeia inteira, né? Todo mundo ganha com isso. Bom, você acaba de ouvir, né? Guilherme Pessini, ele dirige, né? Faz a superintendência de
produtos do agronegócio do Itaú BBA. Está aí a explicação sobre a importância, a relevância da CPR emitida em dólar. Agradeço, Guilherme, pela sua atenção. Nós vamos daqui para frente acompanhar o desenvolvimento dos negócios do Itaú BBA e de outras entidades financeiras que atuem nesse mercado. Mais uma vez, obrigado ao Guilherme Pessini, superintendente de agronegócio do Itaú BBA. Walter Puga Júnior, de São Paulo. Você vai conhecer um pouco mais sobre a versatilidade da raça montana nesta reportagem de Kylie Rodrigues. A raça montana é 100% brasileira. Nos últimos anos se expandiu em todos os estados. Tem regiões que chove pouco, tem regiões que chove muito, tem regiões que faz muito calor, que é mais seco, que é mais úmido, né? Então nós temos touros montana trabalhando muito bem lá no Acre, no Pará, e nós temos touros montana trabalhando muito bem lá no Rio Grande do Sul e no Uruguai, né? A gente, como ele é uma raça composta, a gente sabe exatamente do que ele é feito, qual que é a composição racial de cada touro, né? Dados da Associação Internacional de Criadores de Montana mostram que já foram mais de 21 mil touros comercializados desde o início do programa e cerca de 18 mil touros com CEIP, que é o Certificado Especial de Identificação e Produção. Nós temos o CEIP desde 99, então é um volume muito grande, fazendo uma continha bem conservadora, né? Considerando que um touro trabalha com 25 vacas, com 60% de prenhez, né, vamos considerar uma média brasileira, né, e que o touro trabalha por 4 anos também, uma média brasileira, a gente estima que já tem mais de 1.300.000 produtos montana nascidos no Brasil. Na prática, o touro montana entrega o que promete, um bezerro de melhor qualidade, que ganha peso. As fêmeas são precoces. Os animais servem tanto para monta natural, inseminação, cruzamentos, como também produção de carne. As fêmeas montana, elas emprenham muito bem aos 14 meses de idade, né? São fêmeas que dão cio cedo. A gente vem selecionando para precocidade sexual, a gente vem selecionando para características de carcaça, para buscar carcaças cada vez melhores, mais bem terminadas, com peças mais uniformes, né? Área de olho de lombo, espessura de gordura, marmoreio, que apesar da gente não receber por isso no frigorífico, o consumidor hoje em dia procura marmoreio, né? Então a gente está preparado para entregar, né? Além de adaptação, rusticidade, capacidade de trabalho, velocidade de ganho de peso, né? O montana ganha peso muito rápido, a gente mede isso, né? Na associação, a grande novidade são os trabalhos voltados para a genômica, ferramenta de avaliação que abre grandes possibilidades para o melhoramento dos rebanhos. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. E a situação do ICMS no estado de São Paulo agora aguarda a publicação da decisão do governo do estado em Diário Oficial. É o que você acompanha agora na reportagem de Vinícius Souza. Olá para você que acompanha a nossa programação. A Secretaria de Agronegócio do Estado de São Paulo divulgou após um dia de protesto que o documento deve sair até o dia 14 de janeiro no Diário Oficial, a próxima quarta-feira, inclusive é a véspera do período em que entra em vigência os incrementos para a alíquota.
A revogação dos decretos assinados em dezembro no ano passado pelo governador João Dória, do PSDB, deve manter inalterados os percentuais de cobrança do imposto sobre produção de alimentos e do uso de energia elétrica para a agropecuária, o que era solicitado pelos produtores no dia do protesto, que inclusive levaram as máquinas para perto de supermercados com a finalidade de mostrar que quem pagaria por esse aumento era o consumidor. A elevação prevista era de 4,4% sobre hortifrutigranjeiros, defensivos, sementes, adubo, milho, farelo de soja e produtos veterinários, entre outros. O governo disse que a alteração devolveria equilíbrio ao caixa público, afetado pela pandemia do novo coronavírus. Mas líderes do agronegócio afirmam que o aumento do imposto deve trazer um incremento de 20% a mais nos custos de produção e também para o consumidor final. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR. Veja comigo como é que vem soja em Chicago. Neste momento, nós temos soja recuando, não muda muito o cenário da abertura do programa. 0,8% de queda para a soja no mais curto prazo. Março vem a $13,64 mais 2 o bushel. Maio, 13,62 mais 4. Julho, $13,50 mais 2. E agosto, $13,02 mais 2. Lembrando que nesta terça-feira nós vamos ter o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgando seu relatório de oferta e demanda, que deve trazer mudanças bastante importantes para o mercado de soja, principalmente nessa safra 2021, em relação às questões ligadas às exportações norte-americanas e os estoques de passagem dos Estados Unidos. Vamos mostrar agora como é que vem o dólar. Dólar comercial sobe no Brasil com o exterior e nós temos aqui dólar agora um pouquinho mais alto ainda, R$ 5,51 mais 5, alta de 1,82% para o dólar, disparando nesta segunda-feira, não só no Brasil, mas no mundo todo. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Nós voltamos logo mais na terceira edição, às 16 horas, no horário de Brasília. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até lá!